Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal Física em Conexão, sou o professor Lacerda e na aula de hoje a gente vai falar sobre conceitos iniciais de cinemática. Então é interessante que a gente saiba o que é a cinemática. A cinemática, rapaziada, é a parte da física que se preocupa em descrever a posição, a aceleração, a velocidade de um corpo, ok? E ela não se preocupa com a causa do movimento, ela só quer descrever o quê? Posição, velocidade e aceleração, algo do tipo, ok? Então, para a gente iniciar, a gente vai falar sobre referencial. O que seria referencial? Eu te pergunto, pensa um pouquinho. Nesse momento, você está em repouso ou em movimento? O que você acha, meu querido? Excelente pergunta, né? Então, olha que legal. Se você está assistindo essa videoaula do teu celular, do teu computador, e ele está parado em frente a você, tá? Está segurando ele parado em relação a você, ora, você está em repouso em relação ao teu aparelho, ao teu computador, teu notebook, enfim. Mas, meu querido, você está sobre a Terra. E o que a Terra faz em torno do Sol? A Terra, ela gira em torno do Sol. E se você está sobre a Terra, você também está o quê? Girando em torno do Sol. Ah, professor, então quer dizer que a questão do movimento e do repouso ela é relativa? Depende do referencial? Excelente, meu querido. Depende do referencial. Então, quando é que a gente diz que um corpo está em repouso? É quando a posição desse corpo permanece constante em determinado, tá? Em relação a um referencial. Ou seja, você determina o referencial sem relação àquele referencial. A posição ela se mantém constante. Aí você diz, esse corpo está em repouso em relação a esse referencial. Tá bom? E o movimento, professor, o que seria o movimento? Ora, um corpo está em movimento em relação a um determinado referencial, tá? Quando a sua posição ela varia no decorrer do tempo. Mais uma vez, tá? Movimento, aliás, repouso e movimento são relativos. Por que eles são relativos? Porque eles dependem do referencial. Lembra disso, tá? Referencial. Ok? Então, a partir de hoje, na tua aula de física, se o teu professor te perguntar, meu querido, você está em repouso ou em movimento? Aí a primeira coisa que você vai perguntar ao teu professor, em relação a que referencial, professor? Aí tu já mostrou que tem sagacidade. Então vamos lá? Agora a gente vai falar de trajetória. Rapaziada, o que seria a trajetória de um corpo? Ora, imagina o seguinte, quando você, por exemplo, está comendo pão na sua casa, se você ficar andando pela sua casa comendo pão, considerando que está caindo as migalhas do pão, a pessoa consegue descobrir qual foi o caminho que você fez. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai unir as sucessivas posições pelas quais você passou. Então, a trajetória de um corpo seria as sucessivas posições que esse corpo ocupou no decorrer do tempo. E o interessante é o seguinte, essa trajetória ocupada pelo corpo, o que a gente fez? A gente orientou como sendo positivo um determinado sentido. E observe que nessa trajetória orientada, eu determinei uma origem arbitrária. O que seria essa origem arbitrária? É onde inicia. Então, mais uma vez, você quer saber a trajetória de um corpo? Você vai fazer isso aqui, tá? Vai unir as sucessivas posições pela qual ele passou. Imagine que a gente está tirando várias fotos. Isso aqui não são vários corpos, vários objetos não, tá, pessoal? É apenas um objeto. Só que você foi tirando várias fotos. Tic, 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 tá? Aqui seria, por exemplo, no instante de tempo, T1, o objeto estava aqui. Passou um tempinho, T2, o objeto está aqui. Passou um outro instante de tempo, T3, o objeto está aqui. E assim em diante. Ok? E aí, quando você vai unindo todas essas fotos, o que você tem? Você tem a trajetória de um corpo. Lembrando, o que seria a trajetória? Corresponde às sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. E a nossa trajetória, a gente orienta ela para saber se o corpo está se movendo, para eu saber o sentido do movimento desse corpo, tá? E observe que eu botei esse sinal de mais. Significa que quando esse corpo está a favor da trajetória, o espaço dele está aumentando, tá? Em relação a uma origem arbitrária. Essa origem arbitrária é o início da minha trajetória. Tudo bem? Se o corpo está à direita da minha origem, ele ocupa posições positivas. Se o corpo está à esquerda da minha origem, ele ocupa posições negativas. Tudo bem? E vamos aproveitar para falar de espaço. Espaço. O que seria o espaço? Ora, o espaço nada mais é do que a grandeza que determina
a posição de um móvel numa determinada trajetória, em relação a uma origem arbitrária. Professor, não entendi muito bem o que seria o espaço. Vamos pensar o seguinte, imagina o marco quilométrico, por exemplo. Quando você diz que um corpo está no quilômetro 100, significa que ele percorreu 100 quilômetros? O que vocês acham? Não, não significa. Então, esse 100 quilômetros, tá, é o espaço dele em relação a essa trajetória. Ok? Então, observe o seguinte, eu posso determinar a posição dele ao longo. Imagina, por exemplo, uma via de muito movimento, pode ser a Dutra, por exemplo, tá? Significa que se ele está na altura dos 100 km, tá? Isso aqui é a posição dele. Então, para que serve a posição, professor? Meu querido, a posição ela serve para localizar aonde se encontra um móvel num sistema de referência. Tudo bem? E mais uma vez, lembra o que é o espaço? O espaço é a grandeza que determina, tá, a posição de um móvel numa dada trajetória, a partir de uma origem arbitrária. Tudo bem? Então, o espaço desse veículo, tá, é o quê? 100 km, mas isso não significa que ele percorreu 100 km. Tudo bem? É bom que isso esteja bem claro. Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar de variação do espaço ou deslocamento escalar. Observe, pessoal, que a gente está usando esse termo escalar. O que seria uma grandeza escalar, professor? Uma grandeza escalar é qualquer grandeza que pode ser representada por um valor numérico seguido da sua unidade de medida. Beleza? A gente não está entrando nesse momento no caráter vetorial. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que você tem um móvel, tá, descrevendo essa trajetória, ok? E a gente vai fazer o seguinte. Imagina que, olha que interessante, hein? Olha que interessante. No instante que eu vou chamar de T1, no instante T1, tá, ele tem essa posição que a gente chamou de S1. Lembrando o que é a posição? Lembra? A posição, o que é a posição, professor? A posição é a grandeza que determina o quê? Aliás, desculpa. O espaço é a grandeza que determina a posição do móvel, tá, no sistema de referência aqui, ó. Então, S1 é o tamanho do comprimento desse arco da trajetória. Concorda comigo? Tá? Em relação à origem arbitrária. Aí depois ele vai para outro espaço que a gente vai chamar de quê? S2. Olha que interessante. Olha que legal. Esse aqui é o S2. Se vocês forem reparar, do S1 até o S2, houve o quê? Houve uma variação do espaço. Ok? Do S1 para o S2, houve uma variação do espaço. E na física, meus queridos, quando alguma coisa varia, a gente representa essa variação a partir de uma letra grega, que a gente vai chamar de delta. Tudo bem? Essa letra grega é o delta S. Tá bom? Então vamos lá. O que é o delta S? Delta é uma letra grega que significa o quê? Variação. E o delta ele está seguido de quem? Do espaço. Então é a variação do espaço. E essa variação do espaço, como é que a gente determina, professor? Ora, se você for reparar, no instante T1, ele está no espaço S1. E no instante T2, esse valor de espaço eu vou chamar, tá? No instante T2 em S2. Tudo bem? Então a variação do espaço é o quê? É onde ele estava, tá? Aliás, é para onde ele foi. Para onde ele foi? Para S2. É para onde ele foi menos onde ele estava. Resumindo, tá? Essa variação do espaço, lembra? Para onde ele foi menos onde ele estava. Ele foi para S2. Então vai ser o quê? S2 menos S1. Tá? Para onde ele foi menos onde ele estava. Tudo bem? Aí a gente vai ver depois que a gente pode representar isso aqui de várias formas. A gente vai poder representar isso aqui também como posição final menos a posição inicial, mas isso aí é só para adiantar. Na verdade, chamar de S2 menos S1, S menos S0, S de B menos S de A, enfim, isso é apenas nomenclatura. O mais importante que você tem que saber é o seguinte, que variação da posição está associado a onde ele está, tá? A posição onde ele está, menos a posição de onde ele estava. Beleza? Isso aí é o mais importante de você saber. E o legal também é o seguinte,
Você não pode confundir a variação do espaço com a distância percorrida. Tudo bem? Por quê, professor? Porque a distância percorrida, ela nada mais é do que o somatório, né? O somatório do arco da trajetória percorrida pelo corpo. Por exemplo, pensa o seguinte, imagine que no instante T1, o meu corpo, ele estava na posição P1. Tudo bem? Ó, no instante T1, ele estava na posição P1, que vale quanto? 50 metros. Né? No instante T2, ele está na posição P2, que vale quanto? 150 metros. Tá? Se a gente for determinar a distância percorrida, tá, entre T1 e T2, da posição P1 até a posição P2, ora, a distância vai ser o quê? Vai ser esse tamanho aqui, 50, mais esse tamanho aqui, 50, concorda? De 50 até 100 você tem 50 aqui, 50 no caso, 50 metros, tá? 50 metros mais 50 metros. Então, entre o ponto P1 e o ponto P2, tá, que a gente chamou desde 1, 2, isso é igual ao módulo do deslocamento, tá, de S12. Ou seja, lembra? O final menos o inicial. E nesse caso, quanto é que vai dar? Vai dar 100. Agora, olha que interessante. Se a gente fizer, tá, calcular a distância percorrida por ele entre P1 e P3, observe o seguinte, quando o tempo vale T1, ele está na posição P1. Aí depois o que acontece? Ele vai para a posição T2, quando o tempo vale P2. E depois ele volta para a posição P3. Resumindo, ele foi a favor da trajetória e depois voltou. Tá? E aí nesse caso, como é que a gente calcula a distância percorrida? A distância percorrida, pessoal, vai ser o quê? Vai ser igual a o módulo dos deslocamentos parciais, ou seja, vai ser igual ao módulo do deslocamento dele de 1 a 2. Lembra que de T1 até T2 ele percorreu quanto? 100 metros. E o módulo, lembra o que é o módulo? É o valor positivo, tá? Vai ser mais o módulo do deslocamento dele de P2 a P3. Só que essa diferença em módulo vai dar quanto? Vai dar 50. Logo, quanto que vai dar? 100 com mais 50 vai dar 150. Então, olha a diferença, hein? O deslocamento dele entre P1, tá? Entre P1 e P3, o deslocamento dele seria quanto? Lembra? O final menos o inicial. Aí seria 100 menos 50, daria 50. Agora, a distância efetiva, ela dá 150. Então, distância efetiva é diferente de deslocamento, tá? A distância efetiva, olha o bizu, ela nunca pode ser negativa. Beleza, rapaziada? Então, muito obrigado pela presença de vocês aí, tá prestigiando, tá ok? Pelo carinho. E estou muito feliz em saber que o pessoal está me apoiando muito, o nosso canal está crescendo, isso é muito legal. Rapaziada, muito obrigado, um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.